Estudo da epístola do apóstolo Paulo aos Efésios. Eu havia parado no capítulo 4 de Efésios, no verso 17 e 18 nós estamos vendo. E é interessante porque Paulo ele começa o verso 17 dizendo, e digo isto e testifico para que vocês não voltem a um velho comportamento. Então, Paulo ele trouxe o início do capítulo 4, a maneira de andar do cristão tem que ser diferente. E aí ele fala sobre a conduta digna, ele fala sobre a unidade do Espírito, sobre a igreja, sobre o crescimento da igreja, de um depender dos outros, e aí se depende de santidade, porque tem que ser diferente. Tem que haver diferença no cristão. O cristão, como diz Jesus, é o sal da terra e a luz do mundo. E se o sal perde o sabor, ele não tem mais serventia. Então, ele está dizendo, digo isso e testigo para que vocês não andem mais como andam também os outros gentios. E aí eu fazia alusão, né? No capítulo 2 ele disse, nós estávamos, no outro tempo nós estávamos andando desse jeito. E aí ele colocou as coisas, o mundo, o curso do mundo, a potestade do ar, Satanás e a nossa carne. E agora, se não, nós não temos que andar como os demais gentios. E aí Paulo sempre está combatendo heresias que entravam na igreja. Muitas vezes se dizia que a carne, o que Deus queria é o espírito, é a alma, que a carne é má. Então não interessava o que tu fizesse com o corpo. Isso tu vai ver um pouco na igreja, nas cartas que que João escreve às igrejas. Então, se tinha essa ideia, não, tu pode fazer o que tu quiser com teu corpo, andar de qualquer jeito. O que importa, o que Deus quer é a alma. O teu espírito tu conserva, mas o corpo tu faz o que tu quiser. Então, Paulo disse, não, nós estamos buscando santidade, é uma vida nova, é uma santidade diária. Então, não podemos andar mais como os demais gentios. E aí nós havíamos falado sobre a dureza do coração, a ignorância, que neles eles estão separados da vida de Deus. Porque eles não querem a Deus. Eles estão longe de Deus e não é por causa de Deus. É porque a presença de Deus é incômoda. Porque Deus é um Deus criador e um Deus que cobre. Então, ninguém deseja um Deus que cobre. A presença de Deus traz à luz as coisas erradas. E o homem quer andar pelos seus padrões. Ele quer criar os seus padrões de moralidade e ele quer decidir o que é certo e o que é errado. E ele não quer se submeter ao Criador. Então ele se separa de Deus, ele vive em rebeldia. E isso eu tenho dito, isso é impiedade. Ser ímpio é andar sendo contrário a Deus e a sua palavra. Então eu crio o meu standard, eu crio o meu padrão, eu crio o meu código de ética que eu acho correto. E aí eu não dou satisfação a ninguém, eu sigo pelo que eu acho que é correto. Então eu monto o padrão. Eu não quero me submeter ao padrão de Deus. Então ele está separado de Deus. E aí depois Paulo vai dizer, no 19, eles perderam todo o sentimento. E aqui eles perderam a sensibilidade da consciência. Eu falei as palavras sobre a dor. A dor é importante, porque a dor é um alerta do corpo. Quando está com dor, alguma coisa não está boa, alguma coisa não está legal. Então Deus nos deu a dor como um alerta para que a gente pare que alguma coisa não está bem. Então muitas vezes a gente
A gente não gosta da dor, mas a dor vem como uma bênção na nossa vida. No passado, se tinha muito problema com a lepra. Então se tinha muito problema, porque a lepra torna o homem insensível, totalmente insensível. E aí por isso que existe uma conexão da lepra com o pecado. O pecado também deixa o homem insensível. E o leproso ele não sente dor. Tu pode largar água quente na mão dele, ele pode estar com óleo, botar a mão no óleo fervendo. A mão dele pode descascar e ele não sente nada. Ele não sente, ele está totalmente insensível à dor. E o corpo dele pode estar se destruindo, mas ele não sente. E isso é o princípio do pecado. Por isso que a lepra muitas vezes faz conexão com o pecado, porque o pecado torna o homem insensível, totalmente duro a Deus, a consciência que Deus deu. Então, assim como nós temos a dor que nos dá um alerta, Paulo, quando escreve aos Romanos, ele diz que Deus, os homens têm a lei escrita no seu coração e tem a sua consciência, que uma hora condena, outra hora justifica. E aí nós temos em Romanos 2,15, os quais mostram a obra da lei escrita em seus corações, testificando juntamente a sua consciência e os seus pensamentos, quer atacando-os, quer defendendo-os. Então, existe esse sentimento no homem de culpabilidade, de quando ele faz alguma coisa errada. A sua consciência pesa. Ele fica com a consciência pesada, então a consciência acusa o homem. E a consciência é como se fosse a dor. A consciência que Deus colocou, o homem ele se sente culpado. Então a consciência pesa, ele fez algo incorreto e a consciência acusa. E aí ele sente o peso. Então é isso que Paulo está falando. Ele tem a lei de Deus escrita nos seus corações. Por quê? Porque ele sabe quando está fazendo uma coisa errada. E não precisa ninguém dizer, a consciência do homem pesa quando ele faz as coisas erradas. Então ele mostra a obra da lei escrita no seu coração. Agora o que Paulo está dizendo aqui é que eles perderam todo o sentimento. Então o que acontece é o princípio da lepra. O pecado torna o homem sensível, então ele se torna insensível à sua consciência. Ele começa a pecar, e ele já não sente mais o peso. O pecado se torna um hábito, uma prática na sua vida. Então, não existe mais a sensibilidade, a consciência não pesa mais. Então, é como se tem uma consciência cauterizada, cauterizou, ela não sente mais nada. Então, é isso que o pecado faz. O pecado se torna um hábito de vida. Então, semente e pronto. E vai ser mentindo e já não se sente mais a mentira. Se faz as coisas erradas, se procede de maneira injusta e não sente. A consciência não acusa mais, porque a consciência ficou cauterizada. Ele perdeu o sentimento. Quando Paulo diz eles perderam todo o sentimento, é que eles perderam toda a sensibilidade da consciência. A sua consciência já... Eles conseguiram abafar a consciência. E sabe que essa parte eu escutava um relato de um psicólogo. Ele diz, não, o problema do homem é a culpabilidade, então ele tem que calar essa voz, não é fazer as coisas corretas. Um relato, eu escutei pessoas dizer, não, esse sentimento de culpabilidade da consciência atrapalha o homem. Então a ideia é cala, busca o teu prazer, busca o que está bom para ti e cala a tua consciência, porque viver com culpabilidade é terrível. Então
isso estraga a tua vida, tu te sentir culpado. Se te faz mal, então tu tem que, de alguma forma, te liberar e te libertar desse sentimento. Porque tu entenda assim, o cristianismo traz isso. Então o cristianismo não é legal, nem o judaísmo, porque eles trouxeram para a cultura esse sentimento de moralidade, de um padrão alto de moralidade em Cristo. E isso muitas vezes não é legal, porque o homem quer sempre sair com as suas. Então, a culpabilidade faz mal, te faz tu viver mal. E aí, tudo que te faz sentir mal, as pessoas, não, tu tem que tirar da tua vida. Então, isso aí é como aquele negócio, se alguém te faz mal, se alguém ou alguma coisa, tira da tua vida. E a consciência faz mal para o homem, então, tira, te torna um inconsciente, perde a sensibilidade, abafa a tua consciência. E assim como com pessoas, as pessoas me fazem mal, tira da vida, arranca da tua vida. Essa é a ideia do mundo, é o humanismo, é querer, eu tenho que ser feliz e pronto. Então eles perderam a sensibilidade, e aí Paulo vai dizer, quando eles perderam a sensibilidade, eles se entregaram à dissolução. Então aí a dissolução é o pecado, é a impureza. Eles se jogaram totalmente. Então eles se entregaram a uma vida sem ter vergonha nenhuma. Então aqui quando fala em dissolução é impureza, e é tudo que é tipo de impureza. É uma vida que não tem vergonha, quer dizer, você perde a vergonha na cara, você perde a vergonha do que você faz. Você faz qualquer coisa. E aí entra aqui em dissolução lasciva, entra muito a parte da vida imoral do homem, na vida íntima dele. Ele perdeu a vergonha. É uma vida sem ter vergonha nenhuma. E aí eu digo que muitas vezes essas redes sociais, essas coisas, as pessoas fazem qualquer coisa. As pessoas entram em oculto, se disfarçam, muitas vezes botam outro nome e fazem. E aí perdem a vergonha e falam e dizem qualquer coisa. E aí eles se soltam. Quer dizer, ele se mascarou. E aí ele se solta. E aí ele dá livre curso a toda a maldade que existe dentro dele. Então, quando eles perderam a sensibilidade, que eles não, a consciência, eles conseguiram abafar a consciência, eles se entregaram a coisas vergonhosas, a fazer qualquer coisa, e está tudo legal. E diz que para com avidez cometerem toda a impureza. Então assim, a avidez é aquela vontade, é como tu tem um cachorro preso, e quando tu solta ele está desesperado, ele dá-lhe volta na casa, ele faz tudo. Então, quando eles conseguiram abafar a consciência, quando conseguem se fazer, e perde a vergonha. E aí você faz qualquer coisa, você larga uma vida de depravação, uma vida de imoralidade e está tudo legal. Quer dizer, é um desespero para fazer tudo que o homem quer. Então aí Paulo falava, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, é a oposição a Deus. E é fazer avidez com muita vontade, com muito, querendo muito fazer as coisas erradas. Então, é isso que o apóstolo Paulo está trazendo. Nós não aprendemos assim, depois ele vai assim, mas vós não aprendestes assim a Cristo. Então é fazer qualquer coisa e justificar sem ter vergonha nenhuma. E aí a gente vê tanta coisa imunda, a gente vê tanta coisa que a gente não se surpreende mais de nada do que o homem pode fazer. O homem
é capaz de fazer qualquer coisa. Nós somos capazes de qualquer coisa. Qualquer um. Não existe coisas erradas que a gente não possa fazer. Então, nós precisamos de Cristo, precisamos da graça de Deus. E aí eu volto a dizer o que o apóstolo Paulo escreveu aos Tessalonicenses: olha, existe um ainda que retém o pecado, mas que do meio vai ser tirado. E o mistério da injustiça já está operando. E aí entra o curso desse mundo, que é tu levar vantagem em tudo e não te preocupa com os outros que pensa em ti, pensa mais em ti, pensa mais em ti, e aí entra a busca do prazer, e tu tem que ter prazer, e tu tem que ser feliz. Nós temos um mundo, e tem o príncipe da potestade do ar que ele vai instigando, se te faz feliz, faz, nada errado. Se tu está te sentindo bem, vai e faz. E Deus é mau, porque Deus não quer, e Deus condena coisas que tu está te sentindo bem. Tu está te sentindo bem fazendo mal isso. E aí entra a carne do homem, que é essa natureza contrária a Deus. É contrária ao nosso Deus. E aí o homem dá livre curso à sua maldade. É livre curso, é só ele ter poder. Muitas vezes eu vejo muitas vezes, se condena que fez isso, ou fez aquilo, mas a gente só não fez porque a gente não tinha condição. Se a oportunidade tivesse aparecido para onde nós faríamos até pior, porque se dá liberdade à carne, a oposição a Deus, e Satanás instigando. Eles vai e faz, porque tu vai estar bem e não perde a oportunidade. E o mundo está aí apoiando. Então, essa é a condição do homem. E aí Paulo diz assim, não ande mais disso, vocês não aprenderam assim de Cristo. Não é esse egoísmo, não é a busca do prazer, é buscar as coisas do alto. Aí vai entrar o que Paulo escreveu aos Colossenses: se você já ressuscitar em Cristo, se tu foi batizado em Cristo, tu foi batizado na sua morte e na sua ressurreição. E aí Paulo diz, olha, se tu já ressuscitou com Cristo, em Colossenses 3:1, busca as coisas que são de cima, onde Cristo está assentado à destra de Deus. Pensai nas coisas que são de cima e não nas que são da terra. Porque já estáis mortos e a vossa vida está escondida em Cristo Jesus. Então, é buscar as coisas eternas. E aí hoje entra, muitas vezes na igreja, o buscar as coisas da terra. Como se aqui fosse, essas coisas tivessem valor. Quem sabe chegue o final da nossa vida e a gente veja que a gente correu atrás das coisas erradas toda a vida. E aí eu não estou dizendo com isso que se tu tiver a oportunidade de melhorar, tu não melhore, que tu faça um voto de pobreza, não. Mas o que tu está buscando é o que é eterno. E tudo que tu possa ter, adquirir, é para a glória de Deus, é para ser usado para a glória de Deus. Eu escutava de um homem, eu não sei o nome dele, ele viveu uma vida comedida, uma vida num padrão não alto. Mas na sua vida ele investiu no reino de Deus muita coisa, muito dinheiro. E eu vi o testemunho, só não me lembro o nome dele. Ele disse, olha, eu preferia estar sentado num caixote e a minha mesa ser uma caixinha para que eu pudesse entregar mais a Cristo. E esse homem entregou muito, investiu muito em missões, ele não pôde ir a missões, mas ele investiu muito dinheiro e teve uma vida humilde, uma casa humilde, mas ele colocou muito mais do que outras pessoas no reino de Deus. Mas isso foi uma coisa que ele quis, não é a gente fazer as coisas que os outros nos impõem, é coisa que Deus colocou no coração dele. Ele teve uma vida humilde e não se sentiu mal disso aí.
Então, o que eu acredito que o apóstolo Paulo quer colocar quem sabe incutir, não é ter, é ser. Muitas vezes nós achamos que o ter é mais importante do ser. E diz que toda a propaganda, isso aí eu escutei estudando, que toda a propaganda que se faz no mundo, toda a mídia se faz, se explora um desejo do homem de ser diferente dele, o descontentamento dele. Ele está buscando ser diferente. Então, se trabalha isso no homem. Então, eles estudam para fazer a propaganda, se estuda, são pessoas estudadas, e eles trabalham nesse âmago do homem que ele quer ser diferente, ele está buscando algo. E aí se entra num consumismo terrível. Se apela para algo que está dentro do homem, que dá insatisfação consigo mesmo. E aí se coloca que tu tendo aquilo ali, aquilo vai saciar a tua fome, essa necessidade. E aí tu te desespera, faz de tudo para ter aquilo. Essa é a propaganda. E aí nós entramos num consumismo monstro. A gente consome, consome, consome de tudo. E aí vieram esses cartões de crédito para quebrar o galho. E os cartões de crédito te aguça o consumismo. Por quê? Tu recebe X. E aí o banco, o cartão de crédito te dá X e Y. Poxa vida, aí te quebra. Eu escutava de um homem cristão, ele disse que ele era consultor econômico, ele dava para empresas e para coisas, ele disse, olha, e eu escutava ele dizendo, eu ganho muito dinheiro para dizer o que todo mundo sabe, para ensinar o que todo mundo já sabe, que ninguém pode gastar mais do que ganha. Mas só que essa insatisfação, nossa, vamos dar um exemplo, tu ganha 5 mil, vamos dizer que tu ganha muito, 5 mil, e aí te dão um cartão de 10 mil. Ai, ai, ai. Como que tu vai ter um cartão de 10 se tu ganha 5? Ah, mas é porque eu vou parcelar. Sim, mas tu ganha 5. Ou tu ganha 2 mil e te dão um cartão de crédito de 4 mil. E eu já vi tanta coisa desse cartão de crédito. Então disse, se tu não controlar o cartão de crédito vai te controlar, ele vai controlar a tua vida. Só que aguça em nós o consumismo. Então nós temos uma necessidade dentro de nós, e aí a propaganda vem dizendo que tu vai consumir. Eu não tenho um guarda-roupa de roupa. Não tenho. Não tenho muita coisa. Mas eu vejo que tem coisas que passam um ano inteiro e eu não usei. Eu não usei, a coisa que está ali parada. E eu não tenho muita coisa, mas a gente fica, não, uma hora eu vou precisar, então deixa aí. Só que eu procuro não comprar mais, não compra mais. Então minha esposa, vou pegar. Não pega, pelo amor de Deus, não pega. Porque não tenho de botar, eu não tenho necessidade. Mas porque eu me fecho para a propaganda. Agora, a propaganda te quebra e as pessoas trabalham isso é estudado, então se trabalha nisso do homem, nessa insatisfação, e aí se entra numa vida de autoconsumismo. E aí o pobre acha que se ele fosse rico ia ser feliz. Bom, as maiores taxas de suicídio estão entre pessoas que têm tudo. Tu não vê que existe um monte de suicídio em lugares de pessoas pobres? Não existe, mas existem países que a taxa de suicídio é grandíssima. Eu vi um relato sobre o Canadá. O Canadá é um país bem próspero, pessoas abastadas, com muito dinheiro.
E aí um ministro falava, eu não sei por que o nosso povo é tão infeliz, tem tudo. Mas o povo tem tudo, mas não tem nada. Só tem dinheiro. Então, só que o pobre tem aquela ideia, não, quem tem tudo é feliz. E a gente vê que as pessoas chegam ao topo e vê que não é nada. É que você conseguiu tudo e não se conseguiu satisfazer nada do que sentia. E muitas vezes isso leva ao suicídio. A pessoa achar que não existe mais nada, que é um vazio. Então, vamos fechar esse parênteses e vamos voltar aqui. É isso que acontece. E aí se entrega a impureza, se entrega a imoralidade, a imoralidade sexual, a uma vida de prostituição, buscando álcool, você busca álcool. Essa insatisfação do coração do homem, esse vazio do coração do homem. E ele tenta encher com tudo, com religião, com consumismo, com impureza, com imoralidade, com depravação. E essa falta de Deus, eles estão separados de Deus, só que eles não querem vir a Deus. E aí nós vamos voltar sempre a João 3,19. A luz veio ao mundo, é Cristo, a luz. E os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as nossas obras são más. Então esse é o problema. O homem não quer vir, eu vou voltar à analogia da polícia rodoviária na estrada, e todo mundo andando direitinho. Todo mundo andando na velocidade correta, porque tem uma viatura da polícia rodoviária na frente. Agora eu te pergunto, todo mundo quer essa viatura ali? Não, ninguém quer. Todo mundo está desesperado para que aquela viatura saia, para que todo mundo possa seguir correndo de uma maneira desenfreada e louca. E eu digo isso com tranquilidade porque eu não dirijo. Eu já perdi a carteira há mais de 18 anos, nunca fiz, perdi a carteira 2 vezes. A minha esposa que dirige, o carro é dela, coloquei no nome dela, ela que tem carteira, dirige bem, muito bem. Então eu não dirijo, eu só fico de copiloto. E eu nunca mais quis tirar a carteira. Perdi 2 vezes, mas aí tu vai dizer, poxa, esse é um corredor? Não, não era por ser corredor, embora que eu digo que a gente erra. Foi mais por esses... quando você criou esses pardais e de uma hora para outra se baixava a velocidade rápida. Então tu vinha a 90 e daqui a um pouco tinha um lugar que era 60 e aí tu seguia a 80, 90 e aí nesse ponto eu perdi a carteira 2 vezes e aí nunca mais fiz. Não senti falta, minha esposa dirige bem, meus filhos todos dirigem. Então eu fiquei sem carteira, mas eu fico observando e eu sei que assim, e quando a minha esposa está dirigindo, só tem alguma coisa, está todo mundo devagar. Aí tipo, a polícia está por aí. Porque todo mundo não quer ser controlado, todo mundo quer seguir no desenfreio da sua vida. E aí Deus é mal, porque Deus te faz tu refrear a tua vida. E as pessoas querem dar livre curso. Eu sou o capitão do meu destino. E aí Paulo vai dizer, não é assim que vocês aprenderam de Cristo. Vocês não aprenderam assim de Cristo. Se é que tendes ouvido e nele fostes ensinados, como está a verdade em Cristo. Então, se tu tem ouvido a Cristo, e se tu tem sido ensinado nele, tu está na verdade, como está a verdade em Cristo. Então, Paulo apela, olha, vocês não aprenderam assim de Cristo, a viver dessa forma. É diferente com Cristo, é viver para Cristo. É tirar o eu do trono e colocar o Senhor e viver para Deus. Então, Paulo está dizendo, é diferente. Vocês não aprenderam assim? A se largar, a viver uma vida desenfreada, a busca do prazer, a busca do eu. E aí entra todas essas ideias que a gente vê na igreja. Te ama, pensa mais em ti, tu tem que ser feliz e aí Deus quer que, até Deus quer que tu seja feliz. Não, eu não estou dizendo que Deus não queira, mas o padrão de Deus é diferente. Vocês não aprenderam assim de Cristo. A felicidade está
Cristo, em ter a Cristo. E aí é diferente, mas Satanás vem e já engana. Não, não, Deus é super bom, Deus é amoroso, 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 Deus não vai condenar ninguém. E tu acha que um Deus de amor, um Deus tão amoroso vai condenar alguém? No final vai estar tudo certo. E aí entra o universalismo, que é todo mundo vai se salvar, fica tranquilo. Isso aí querem te limitar, isso aí querem te colocar medo. E o diabo vem já falando, a ideia é, não, não. Esses cristãos aí, eles querem criar um regime de medo. E aí, não, e eles já são tudo, eles são tudo louco, ou querem colocar medo nas pessoas. E aí o diabo engana, e a pessoa não é mesmo. Não, não é assim. Paulo diz, vocês não aprenderam assim de Cristo, não é essa vida aí. Não é andar desse jeito. Se vocês têm ouvido a Cristo, e se vocês têm sido ensinados por Cristo, como a verdade está em Cristo. E aí Paulo vai seguir no próximo áudio, nós vamos dizer, vocês vão ter que ser despojados do velho homem. Então, vai entrar renovar. Nós vamos tratar nisso no próximo áudio, renovar. E aí renovar é tu começar a tirar o velho e colocar coisas novas. E tu está renovando, então tu vai, isso aqui é do velho ainda, então tira, coloca agora uma ideia e uma verdade do novo. E é isso que Paulo vai começar a tratar com a igreja agora, com a igreja em Éfeso. E nós vamos fazer isso no próximo áudio. Pai, nós te damos graça e pedimos que o Senhor nos ajude. Nós, Senhor, não somos melhores do que os outros, somos maus, tão maus como os outros, é a tua graça que nos faz diferente. O apóstolo Paulo disse, olha, como nós também, mas agora nós estamos aprendendo em Cristo. E nós queremos aprender a ser diferentes, a ser sal da terra e luz do mundo. E a brilhar, Senhor, num mundo pervertido que trabalha com aquilo que está dentro de nós, com o nosso egoísmo, com a nossa insatisfação, com a nossa imoralidade, com a nossa depravação, instigando o mal dentro de nós, instigando o egoísmo, instigando o orgulho. Nos livre e nos dá graça em Cristo. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer sobre ti o seu rosto e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor levante seu rosto sobre ti e te dê a paz. Graça e paz da parte de Deus nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo.